Meu nome é Raimundo Avilés, eu sou estudante de Direito do Campus Floresta, do FAC Cruzeiro do Sul, e gravei este material como atividade avaliativa da disciplina de Direito Civil 2, ministrada pelo professor William Mantovani. E nesse vídeo eu tratarei do direito das obrigações e suas formas de transmissões. O direito das obrigações está previsto no Código Civil de 2002, entre os artigos 233 a 420, em que estão inseridas modalidades como a transmissão das obrigações, o adimplemento das obrigações e o inadimplemento das obrigações. Mas nesse vídeo eu tratarei especificamente sobre a transmissibilidade das obrigações. A transmissão das obrigações, ela ocorre quando uma pessoa natural ou jurídica transfere para outra pessoa uma determinada obrigação. E são abarcadas pelo direito civil três espécies de transmissões obrigacionais, que são elas a cessão de crédito, a assunção de dívida e a cessão de contrato. E aqui nós falaremos dessas três espécies, a iniciar aí pela cessão de crédito, que é prevista nos artigos 286 a 298 do Código Civil. E essa forma de transmissão ela ocorre quando se dá na parte ativa da relação obrigacional, ou seja, quando um credor transfere o seu direito de crédito para outra pessoa, por isso o nome de cessão de crédito. E aquele que cede seu direito de crédito nós chamamos de cedente, aquele que recebe o direito de crédito nós chamamos de cessionário. Vamos tentar aqui dar um exemplo. Digamos que Maria tem uma dívida com uma operadora Vivo. Assim, Maria, ela é devedora e a operadora Vivo é credora. Depois de um tempo de inadimplência, por parte de Maria, a parte credora, a operadora Vivo, ela transmite aquele direito de crédito para uma agência de cobrança X, que passa a cobrar Maria. Ou seja, nessa relação de transmissão de crédito, aí há três pessoas envolvidas. A parte cedente, que é a operadora Vivo, que transfere a dívida. A parte cedida, que é Maria, a portadora da dívida. E a parte cessionária, que é a agência de cobrança que adquiriu o direito de cobrança da dívida. Então, houve aí a cessão de crédito da operadora Vivo para a agência de cobrança X. Compreendido? E quanto à extensão desse direito de transmissão, a cessão de crédito ela pode ser parcial ou total. E a cessão de crédito parcial quando o credor transmite todos os seus direitos de crédito para uma outra pessoa. E a cessão de crédito ela é parcial quando o credor transmite apenas parte de seus direitos de crédito para uma outra pessoa. E aqui é importante dizer que não podem ser objeto de cessão créditos obtidos da relação jurídica de natureza personalíssima. Por exemplo, quando alguém é credor de uma relação de alimentos, de uma ação de alimentos, esse não poderá ceder seu direito de crédito para outra pessoa, pois esse direito ele é personalíssimo e, portanto, ele é intransferível. E ainda há mais duas modalidades de cessão de crédito, a gratuita e a onerosa. E a cessão de crédito gratuita ocorre quando não é cobrado nada por isso, por aquela operação. Ou seja, quando o credor transmite a obrigação gratuitamente, um contrato de doação, por exemplo. Já a cessão de crédito a título oneroso ocorre quando o credor transmite a obrigação envolvendo uma remuneração, que é o que normalmente ocorre no dia a dia. E quanto à origem, essa cessão de crédito ela pode ser convencional, legal ou judicial. Ela é cessão de crédito convencional quando essa cessão de crédito é determinada pela livre vontade do cedente e do cessionário. E a cessão de crédito ela é legal quando ela ocorre em decorrência da lei, cuja origem é uma norma jurídica e não há necessidade de decisão judicial. E a cessão de crédito judicial é aquela que justamente decorrente de decisão judicial. Um exemplo é assim, por exemplo, no inventário, quando a decisão judicial determina que um crédito crédito de um falecido seja transmitido para seu herdeiro. Certo? Então essas são as principais considerações sobre uma forma de transmissão obrigacional, que é a cessão de crédito. E uma outra espécie de transmissão obrigacional que pode ocorrer entre pessoas é a chamada assunção de dívida ou cessão de débito. Essa espécie é definida no artigo 299 do Código Civil. E essa assunção de dívida ocorre quando uma pessoa natural ou jurídica assume o lugar do devedor primitivo na relação obrigacional, ou seja, alguém, um terceiro, ele assume a dívida do devedor primitivo e passa a ser o novo devedor. Vamos tentar aqui dar um exemplo. Vamos imaginar que Rui seja credor de Ana no valor aí de R$40 mil.
Aí uma terceira pessoa, Lino, assume a dívida de Ana por algum motivo. Assim, Rui ele passa a ser credor de Lino, né, na mesma quantia de 40 mil reais. E Lino passa a ser o novo devedor de Rui no lugar de Ana. Então aí, quando Lino assumiu a dívida de Ana, aí houve uma assunção de dívida, né, ou cessão de débito dela para ele. E na assunção de dívida, o que muda aí é o devedor, né, que passa a ser aquela pessoa que assume a dívida, né, chamando também de assuntor. E o artigo 299, que estamos aqui tratando dele, ele trata expressamente sobre essa questão da assunção de dívida. Ele diz lá, abre aspas, é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo. Segue e fecha aspas. Então aí, como a gente pode ver nesse artigo, né, um terceiro ele pode assumir a obrigação do devedor, mas para isso o credor deve consentir expressamente, né? A gente vê que por essa assunção de dívida fica sempre exonerado o devedor primitivo, né, que deixa de ter aquela obrigação que tinha. Essa transmissão de dívida é chamada de assunção de dívida liberatória, né, porque libera justamente o devedor primitivo daquela obrigação. E há também a assunção de dívida cumulativa, né, que mesmo não estando expressa no artigo 299 do Código Civil, é admitida no nosso ordenamento jurídico, né? E ocorre quando dois ou mais devedores se tornam responsáveis por um débito, sempre com a concordância do credor. No exemplo que foi dado, né, se Lino ele assumisse juntamente com Ana a dívida de 40 mil reais com Rui, os dois, né, Lino e Ana, passariam a ser devedores cumulativos daquela quantia a Rui. E nesse mesmo artigo 299, na sequência dele, diz o seguinte, ele começa dizendo que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, aí ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Fecha aspas. Isso quer dizer o quê, né? Que se na ocasião da dívida, o terceiro, que é o novo devedor, era insolvente ou seja, não tinha condições de pagar a dívida, e o credor não sabia daquela insolvência, né? Então o devedor primitivo ele não fica exonerado da dívida, porque aí é como se fosse um golpe, né? Assim o devedor primitivo, né, ainda ele poderá ser forçado a pagar junto aquela dívida, né, configurando isso também uma assunção de dívida cumulativa. E ainda nesse parágrafo do artigo 299, ele diz que numa proposta de assunção de dívida, o silêncio do credor ele será interpretado como recusa, né? E nesse caso, a assunção de dívida dessa forma não pode se concretizar. E uma outra espécie aí obrigacional que pode ocorrer entre pessoas é a chamada cessão de contrato. Na cessão de contrato nada mais é, como o próprio nome diz, né, como ela se dá numa relação contratual, né? E essa cessão ela consiste na transferência das posições ativa ou passiva da relação contratual dentro de uma execução de contrato, né, que ainda não tenha sido concluída. Né, o contrato ele é um negócio bilateral jurídico, como sabemos, né, com direitos e obrigações para ambas as partes. E nesse negócio, uma parte pode transmitir sua obrigação contratual para outra pessoa? Pode sim, já vimos, né? Mas para isso acontecer, o que precisa é preciso que haja o consentimento da outra parte. Um exemplo, imaginemos que eu assino um contrato de compra de um terreno num loteamento qualquer, né? Eu pago poucas parcelas e quero desistir da compra. Aí eu tenho um amigo que aceita pagar o investimento que eu já fiz e assumir as demais parcelas, né? Passando a ser o novo beneficiário daquele negócio jurídico, né? Isso com a concordância da imobiliária. Eu faço o acordo de distrato e ao mesmo tempo ele assina o contrato com a imobiliária, assumindo o restante das parcelas e passando a ser o novo devedor e também o beneficiário de tal contrato, né? Então aí houve uma cessão de contrato. A gente percebe que esse instituto da cessão de contrato ele possui uma relevância muito grande, né, na sociedade, possui uma função social relevante, né? Uma vez que ele possibilita, né, a circulação do contrato, permitindo assim que estranhos ingressem nas relações contratuais, substituindo contratos primários e contratos possam ocorrer, né, sem problemas que poderiam ter, certo? Então, pessoal, essa foi
temática densa que me propus a tratar nesse vídeo, né? Sobre o direito das obrigações e suas formas de transmissões. Espero ter conseguido a contento transmitir as ideias centrais e importantes sobre o tema, né? Que se apresenta bem importante para quem se compromete a vivenciar o universo palpável do direito. E era isso, e muito obrigado pela atenção.